Fala, meu povo! Opa! Boa tarde! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live da Bis. E a gente tá aqui todos os dias, na verdade, todos os dias da semana, de segunda a sexta, às 13h05, para falar um pouquinho para vocês sobre gestão estratégica de negócios, gestão executiva, tá bom? Não é a gestão operacional, é gestão executiva. Você que assume a posição estratégica do seu negócio ou deveria estar lá e não sabe muito bem como fazer isso. Muita gente tem me perguntado muito sobre a questão de expansão de negócios, né? Essa visão de crescimento de negócios, pelo fato de eu ter o foco nisso, ter experiência nisso, ter feito isso algumas vezes e continuar fazendo isso, bom, espero que por muito tempo ainda, tá? E aí, inclusive, hoje é quarta, na segunda-feira eu participei de uma live que eu fui convidada pelo meu amigo Hernani. E ele fez uma pergunta que eu achei bem interessante, que ele falou assim: Camila, qual é o melhor modelo de expansão? Filial ou franquia? E aí eu fui ouvindo algumas perguntas e eu posso te assegurar que não importa o modelo adequado para o seu negócio de expansão, não importa qual modelo, se você não tiver uma mentalidade de expansão. Tá? Se você não tiver essa mentalidade de crescimento de negócios, não adianta. Por quê? Porque eu ensino sobre isso, eu ensino como eu fiz para crescer negócios, seja por meio de franquias, que é uma coisa que eu tenho uma expertise maior, né? Seja um crescimento de uma unidade, sem ser por franqueamento, mas das unidades próprias, né? Uma unidade de negócio só, sem ser por meio de outras unidades, seja por crescimento de negócios digitais, mas não adianta você ter diversas oportunidades se você não tiver essa mentalidade de expansão primeiro. E eu quero te explicar isso contando uma história. A história é o seguinte: tinham dois amigos que eles foram fazer uma pescaria. E aí eles saíram para pescar, se dirigiram lá, né, pegaram as tralhas deles de pesca, entraram no carro e viajaram e pararam lá no rio, onde eles gostavam de pescar. Chegando lá, eles viram que tinha um outro pescador que estava pescando. O cara estava assim, até dentro da água, com as pernas dentro da água, pescando. E eles, os dois amigos chegaram, também foram lá, arrumaram as tralhas, começaram a pescar e viram aquele cara. Enquanto eles estavam lá arrumando lá as tralhas, eles olharam para o cara. O cara começou, né, a vara dele deu aquela fisgada e ele começou a se debater e se esforçou e tal, até que consegue tirar da água. Meu amigo, sai um baita de um peixão gigante. Aí os caras olharam, caraca, olha o tamanho do peixe que o cara pegou, né, caramba, olha o tamanhozão. Aí de repente eles veem o pescador pegando, tirando o anzol da boca do peixe e devolvendo o peixe para a água. Eles olharam, oxe, como assim, o cara pescou e jogou o peixe de volta na água? Estranho, né, mas beleza, sei lá. E aí eles continuaram organizando as coisas e foram também pescar. E eles estão lá esperando, né, ver se algum peixe fisga. Quando eles olham, tá o cara de novo se debatendo. Tá se debatendo, tá lá, se esforçando e tal, até que ele dá uma puxada, pá, outro peixão. Menor que o primeiro, mas um baita de um peixão. Um pouco menor. E aí eles olharam, pô, massa, cara, o cara tá lá pescando peixe pra caramba. A gente tá aqui, né, parecendo dois bestas, mas não pega peixe nenhum, mas o cara tá pescando. Que massa. Aí o pescador pega, tira o anzol do peixe, da boca do peixe e joga de volta na água. Aí eles, cara, tem alguma coisa errada ali, o que tá acontecendo? E ainda permanecem lá com as suas varinhas procurando pescar. E aí, de repente, o pescador de novo tá lá se debatendo, outra fisgada. E o pescador começa a se debater, todo o processo de novo, puxa um peixe, aí vem um peixe pequeno. O pescador pega, dá um sorrisão, tira o anzol da boca do peixe, bota num cesto, né, num alforjezinho ali e sai. Aí os dois amigos olharam e falaram: não, tem alguma coisa errada, a gente vai ter que conversar com esse cara, vamos lá falar com ele. Aí chegaram: ô pescador, ô amigo. Aí ele: diga. Amigo, explica pra gente. Tu pega o maior peixe que a gente já viu e você joga ele de volta pra água. Você pega um outro peixão, menor que o primeiro, mas um peixão, e tu joga na água.
Aí na hora que aparece um peixinho, você guarda? Como assim? O que está acontecendo? Aí o pescador vira para eles e fala assim, sabe o que é, amigo? É porque a frigideira lá de casa só cabe esse peixinho menor. O que eu quero ensinar aqui para vocês? Não importa o tamanho do peixe ou das oportunidades que aparecem na sua vida, se a sua frigideira ela for pequenininha e você não estiver disposto a aumentar ela, você vai ficar só com as oportunidades pequenas. Então, oportunidades de negócio, oportunidades de crescimento existem inúmeras, infinitas, né? Tanto é que pessoas crescem, negócios crescem o tempo todo. Agora, cabe a você saber reconhecer e aproveitar. Porque a história do pescador, o cara ele não passou pela mentalidade dele, ele pegar uma frigideira emprestada, ele comprar uma frigideira, ele se virar para aproveitar todos os peixões que vieram até ele, que ele, pelo esforço dele, conseguiu pescar. Ele devolvia, ele jogava fora. Você não acredita nisso, não? Eu quero fazer um teste com você. E é o seguinte, você vai fazer aí onde você tá. Eu vou te dar 3 segundos. 3 segundos. E eu quero que você dê um giro aí, onde você tá, de 360 graus. E nesses 3 segundos, você conte quantos objetos da cor vermelha você encontra. Valendo. 1, 2, 3. Ótimo. E aí eu quero que você escreva quantos objetos da cor vermelha você encontrou nesse giro. Nesse giro, seja honesta, hein? Não é para usar mais que 3 segundos, não. Legal. Agora, você anotou aí quando você achou, né? Show de bola. Agora, beleza. Nesse primeiro giro aí de 3 segundos que você deu, quantos objetos da cor preta você encontrou? Você não sabe? Por quê? Porque você estava focado em buscar os objetos da cor vermelha. Significa que os objetos da cor preta não estavam lá? Não significa isso. Eles não saíram de onde eles estão, eles permanecem aí. A questão é que a sua atenção estava buscando algo específico. Você estava com outro foco de atenção, né? O que isso quer dizer? As oportunidades, elas permanecem onde elas estão. Agora, se você não estiver procurando por elas, se você não tiver uma mentalidade de reconhecê-las, elas vão passar na sua frente e você não vai ver. Da mesma forma, quando você estava buscando os objetos de cor vermelha, os objetos de cor preta, você podia estar até passando de relance, mas você não focou neles, você não discerniu deles, você não encontrou. Tá? Essa é a diferença de uma mentalidade de uma pessoa que cresce negócio e da que não cresce. A pessoa que não cresce, você pode, e eu tô falando porque eu lido com essas pessoas, você pode mostrar pra elas, explicar pra elas, esfregar na cara delas, dar dinheiro pra elas, bater nelas, você pode fazer o que você quiser. Se a frigideira, se a mentalidade dela for pequena, ela vai pegar essa oportunidade que você tá dando pra ela e vai jogar fora, ela vai dispensar, porque a mente dela não comporta tamanha prosperidade, crescimento, abundância. Não comporta, é uma mentalidade pequena. Se você é empresário, você já viu isso. Você olha assim pro seu colaborador e você fala, mano, se ele fizesse um pouquinho a mais, ele ia ter tão mais resultado. Se ele parasse de gastar mais que ele ganha, ele conseguiria fazer as coisas que ele quer. É tudo uma questão de mentalidade. Né? Tanto é que muitas vezes o empresário ele quer que o colaborador tenha uma mentalidade como ele tem, mas se o colaborador tivesse uma mentalidade como o empresário tem, ele não seria o colaborador, ele seria o empresário. Entende? Então, o que eu quero falar para você? Como você ter, qual mentalidade você deve ter para reconhecer as oportunidades e como saber aproveitar delas, para você desfrutar delas, tá? Isso aí é uma coisa extraordinária, porque eu já tive uma mente muito pequena, mas muito pequena mesmo. E eu precisei mudar ela antes que eu pudesse colocar aqueles meus talentos que eu já tinha antes em prática. Então eu já tinha os talentos, eu só não tinha a mente correspondente ao que o meu talento podia trazer de benefícios para mim. Então muitas vezes você já tem o talento, você já tem alguns dons, você só precisa aumentar a sua mentalidade, a sua percepção para multiplicar isso. E a visão é essa, não é de somar, é de multiplicar. Então a primeira coisa que você deve ter para você expandir o seu negócio, para você ter uma mentalidade de crescimento, é você ter uma visão de crescimento para além de você mesmo. Você, o empresário que cresce, ele nunca cresce até o tamanho dele. Você pode pegar qualquer grande empresa, os negócios cresceram para além das pessoas que faziam a gestão daquele negócio. Gente, é impressionante como eu vejo negócios que têm uma capacidade de expansão gigantesca, mas o cara fala assim, puxa, mas vai sair do meu controle.
Claro que vai sair do seu controle. Claro, você é uma pessoa com uma capacidade limitada. Você não é onisciente, onipresente. Você não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, controlando tudo. E tem até uma frase que eu já até postei aqui no Instagram da Bis, que fala o seguinte: se você tem tudo sob controle, algo assim, se você tem tudo sob controle, você não está indo rápido o suficiente. Por quê? Porque quando a gente está crescendo, a gente tem acesso a muitas coisas novas. E nas coisas novas nós não temos domínio sobre elas. Então, de certa forma, nós perdemos um certo controle. Até que nós cresçamos e consigamos dominar também sobre aquilo. Só que às vezes não é um domínio feito por nós. Nós, pessoas, ir lá e resolver cada uma daquelas coisas. Mas é nós nos associarmos às outras pessoas, ou então utilizar de tecnologia que vai ter o domínio daquilo e nos trazer as informações que cabe a nós termos. Então a visão de crescimento é essa, é você não ser um centralizador. Todos os processos têm que passar por você, porque você é o gestor de qualidade do seu negócio. Tudo tem que ser feito só por você. Tudo, senão não vai acontecer se você não for o último a decidir. Não é assim. Não é assim, é impossível o seu negócio crescer se você centralizar tudo em você. Ah, Camila, mas eu não tenho confiança. Tudo bem, então saiba que o resultado disso é o seu negócio ficar com tamanho limitado, porque você é limitado. Você não vai conseguir fazer tudo. É uma decisão. Eu não tenho nenhum problema, gente. Tem gente que fala assim, Camila, mas eu não quero. Falo, tudo bem. Então você assume a responsabilidade e saiba que não se trata de outras pessoas. Trata-se de você mesmo. Trata-se das suas próprias decisões. Ah, não, Camila, mas eu não tô feliz, não tô satisfeita, eu quero crescer. Legal, então a primeira pessoa que precisa crescer é você. É você. E essa maturidade profissional pressupõe você deixar de ser centralizador. Você passar a desenvolver outras pessoas, multiplicar dons e talentos de outras pessoas. O seu papel enquanto gestor, enquanto líder, é desenvolver outras pessoas. Ai, Camila, não acredito nisso. Então tá, então vai atrás do Jorge Paulo Lemann. Você não precisa acreditar em mim. Vai atrás de quem construiu o império que construiu. Ele fala isso, meu negócio não é ketchup, meu negócio não é cerveja, meu negócio são pessoas. Pegar as melhores pessoas, desenvolver essas pessoas. Ponto. Esse é o seu trabalho. O seu negócio vai crescer para além de si mesmo, porque vão ser várias pessoas formando um grande mastermind, cada uma com seus dons e talentos, e na medida em que elas desenvolvem quem elas são, elas dão o melhor delas e vão produzir os resultados que você quer. Tá bom? Então você precisa delegar a decisão, delegar a operação, delegar coisas para as pessoas. Podem ser seus colaboradores ou você pode ter parceiros. Parceiros podem ser terceiros, prestadores de serviços, sócios, parceiros estratégicos. Mas você delega coisas, você delega de forma que você tenha mais braços e multiplique a sua capacidade produtiva, ou seja, a sua capacidade de produção. Tá? E tem gente que fica com muito medo de formar essas parcerias. Poxa, mas eu vou precisar, por exemplo, ter um novo sócio, um novo parceiro e tudo mais, eu vou ter que dividir meus ganhos. A mentalidade pequena é uma mentalidade que pensa assim, eu vou ter que dividir meus ganhos. Meu amigo, a pessoa que quer ter um sócio só para dividir trabalho é uma pessoa com uma mentalidade muito egoísta e muito pequena. Você divide ganhos e trabalho. Você divide responsabilidades e trabalho quando você tem um sócio que também opera com você, tá? Então, é melhor você ter 10% de alguma coisa do que 100% de nada. Muito melhor, né? 10% de 1 milhão do que 100% de zero, tá bom? Eu quero que você entenda também que essa pessoa que tem essa visão de crescimento para além de si mesmo, entende, o líder, ele entende que não se trata a respeito dele, eu tô crescendo na empresa por minha causa. Ele pensa na transformação dos outros, sejam colaboradores, sejam clientes, o tempo inteiro, é impressionante. E isso leva ao segundo ponto, que essas pessoas que têm uma mentalidade de crescimento são vendedoras. Gente, é impressionante. Eu comecei... Ô, Carla, obrigada pelo feedback. Camila, eu não sou empresária, sou gestora em uma empresa, mas as suas lives são de um grande aprendizado. Excelente, a minha visão aqui é realmente de gestão executiva, viu, Carlinha? Obrigada pelo prestígio. E o segundo ponto é aí eu digo mais, você não é empresária, mas você pode trabalhar com intraempreendedorismo, tá? Algumas das sociedades que eu conquistei foi justamente agregando valor enquanto eu estava lá dentro.
Comecei a trabalhar ou como prestadora de serviço, antigamente eu era colaboradora, comecei a trabalhar no intraempreendedorismo e aí ganhei sociedade, tá bom? Por causa dos resultados que eu alcançava. Então, hashtag fica a dica. A segunda coisa é essa visão de vendedor. Gente, é impressionante. É impressionante como quem tem visão de multiplicação de crescimento é um vendedor. Ele tem essa visão de expansão o tempo todo, de que forma que novos mercados a gente pode alcançar, puxa, a gente pode começar a vender para aquelas pessoas, a gente pode começar a atender aquelas necessidades, é o foco no outro. O vendedor está sempre, né, querendo te ofertar uma solução, um serviço. Agora eu não estou falando do vendedor chato que só pensa nele, no que ele vai ganhar, não. É o vendedor que olha para o cliente, olha para o outro e fala assim, puxa, você está com problema com isso? Você está precisando de um tal prestador de serviço? Pô, conheço um cara que pode te ajudar. Aí ele vai lá, tá aqui, vou te apresentar esse cara. O vendedor verdadeiro, aquele que realmente tem resultado, é o que resolve o problema dos outros. E ao resolver o problema das pessoas, as pessoas veem valor no que ele fez e remuneram ele. Tá bom? Pense nisso. É um cara que está o tempo todo persuadindo tanto clientes quanto sócios, colaboradores. O vendedor é uma pessoa que vende o tempo todo. Ele vende a ele mesmo. Poxa, não, porque eu já fiz isso, já fiz aquilo, né? Ele precisa convencer e persuadir, por exemplo, os colaboradores a aderirem a um propósito. Gente, tá crise, tá ruim, tá um desafio, mas é possível. E sabe por que é possível? Porque essa empresa, a gente tem um propósito assim, porque vocês são pessoas que a gente está investindo dessa forma, porque nós acreditamos em você e quando a gente passar por isso, nós vamos estar muito mais fortes, vamos construir coisas maiores e melhores e todo mundo aqui vai ter os sonhos alcançados. Isso é ser vendedor, é vender ideias, vender uma visão de futuro. Então esses caras que têm uma visão de crescimento, uma mentalidade de crescimento, são vendedores. O tempo todo vendendo ideias, vendendo conceitos, vendendo produtos, vendendo serviços. E produtos e serviços nada mais são do que soluções. Soluções. E mais ainda, e essa é uma super sacada para quem quer crescer negócio. O perfeccionista, ele vai lá, desenvolve um produto, serviço, tem que estar perfeito e tal, e depois ele bota no mercado e fala assim, trouxe uma solução para você. Quem tem visão de crescimento não faz isso. Ele tem uma ideia, ele elabora minimamente um negócio que possa ser vendido, ele elabora, e ele vai lá e vende. Ele vende, sem ter produzido. E aí ele checa se o mercado fala assim, poxa, isso resolve meu problema. Ele checa se é um mercado realmente consistente, ou só de uma primeira compra, ou só de experimentação, vai embora. Ou se o povo não vai querer. Mas se o povo fala assim, caraca, que ideia massa, eu quero. Aí ele vai lá, vende e depois ele produz e entrega. Então a mentalidade de crescimento, ela é invertida. Ela vende e depois ela produz. Tá? Eu tenho até um case que eu achei muito interessante, que uma das minhas clientes, num dos grupos de mastermind, ela teve uma ideia, ela começou a perceber as dores de outros empresários. Aí ela virou no grupo e falou assim, gente, eu desenvolvi aqui um produto, tô com uma ideia de produto que eu queria saber a opinião de vocês, se vocês acham que é legal, se teria aceitação no mercado e tudo mais, e contou o produto que ela queria desenvolver. Os outros empresários, aí na hora um empresário virou para ela e falou assim, faz o seguinte, me manda um orçamento, porque eu quero comprar, sem ter produzido. Me manda o orçamento que eu quero comprar. E aí chegou uma outra empresária e falou assim, olha, e eu acho... e essa primeira que tinha inventado o produto, ela falou assim, olha, eu tô querendo vender por um valor X. Aí uma terceira empresária lá do grupo virou e falou assim, dá pra você vender isso por 5x, 5 vezes mais. Sabe por quê? Porque no mercado existem produtos com entrega inferior à sua que já vendem por esse 5x. Então você tem essa base, esse piso aí de 5 vezes o que você está querendo cobrar. Porque o mercado já cobra outra coisa. E o que você vai entregar é muito superior, você vai resolver muito problema. Aí o primeiro, poxa, manda o orçamento um pouco do primeiro X aí. Então, qual é o ponto aqui? Isso é uma visão de crescimento. É você ir lá, testar o negócio, vai ter mercado, funciona, show, então a gente vai expandir. Você não precisa crescer. E outra coisa que eu ouvi ontem que eu achei bem interessante é que se você lança alguma coisa, e você não sentiu vergonha do seu primeiro lançamento, da primeira coisa que você já fez tarde demais. Pega essa chave. Se você começa uma coisa, lança um negócio, você não sentiu vergonha, porque ficou estranho, ficou esquisito, você já lançou tarde. Tá perfeito demais.
A visão de crescimento, ela não se preocupa com isso, ela se preocupa em testar e ir aprimorando o processo. Ninguém começa perfeito. Eu tenho uma amiga que era maquiadora, ela mostra o antes, as primeiras maquiagens dela e as próximas. Ela mostra as primeiras, são maquiagens super amadoras. E as de hoje, caramba, a mulher é sensacional, sensacional. E ela fala assim, gente, eu precisava começar, tá bom? Então, as pessoas que têm visão de expansão, elas estão testando o tempo todo, elas não ficam esperando o negócio estar perfeito antes de lançar, eles simplesmente se lançam e crescem. E eles têm essa visão o tempo todo com foco no cliente, com foco nas pessoas, com foco em geração de valor. Por quê, pessoal? A pessoa com a mentalidade pequena, ela tá sempre querendo tirar dos outros. Tem essa mentalidade, sim. Agora, a pessoa que é uma vendedora mesmo, esses caras que expandem muito, eles estão o tempo todo olhando para as outras pessoas, entendendo quais são as dores e os desejos dessas outras pessoas e pensando assim, como é que eu posso resolver isso? Como é que eu posso gerar valor para essa pessoa? Como é que eu posso ser melhor para ela? E ele foca nessa pessoa, em como gerar valor, em como gerar transformação na vida dessas pessoas. Porque quando você gera transformação na vida das pessoas, elas estão dispostas a te remunerar. Gente, dinheiro é símbolo de valor. Então a pessoa vira lá e fala assim, caraca, você transformou a minha vida, toma aqui R$1.000, R$2.000, R$3.000, R$10.000. E sei lá quantos R$1.000. E elas vão entregando pra você. Então o foco é geração de valor, não é, eu quero ganhar dinheiro das pessoas. Não. Eu converso com vários empresários, o tempo todo eles estão falando assim, cara, dá pra gente fazer isso, isso e isso, e os caras vão gostar muito e a gente vai ficar muito rico. Primeiro eles pensam na transformação, depois eles pensam no resultado pra eles. Porque eles sabem que aquilo que eles vão entregar vai gerar valor e transformação para a vida de outras pessoas. Então, seu foco tem que ser na geração de valor, em transformação de pessoas. Mas basta transformar a vida de uma pessoa? Não. Como são as pessoas que crescem em negócio? Qual é a mentalidade delas? O tempo todo elas estão pensando, como eu vou transformar a vida do máximo de pessoas possível? Do máximo. Máximo de pessoas. Por quê? Porque você vai ter mais volume. Só que essa transformação, isso que você vai entregar, tem que transformar o máximo de pessoas possíveis, mas de uma forma verdadeira. Uma transformação que seja duradoura. Então é você ajudar o máximo de pessoas possível por mais tempo possível. É assim que a gente cresce negócios. Igual tem gente, o próprio processo de coaching. Eu faço os atendimentos individuais, meu preço é lá em cima por causa do nível de transformação. Mas não é isso que é a minha receita principal. Não tem como, porque é uma pessoa. É uma pessoa. Agora, quando eu dou um treinamento para dezenas, centenas de pessoas, eu ganho muito mais. Por quê? Porque eu gero transformação na vida de muitas pessoas. E são transformações profundas. E agora, se aquele indivíduo ele quiser uma transformação comigo, ele vai ter que pagar muito mais. Mas muito mais. Entende? Então, o que você tem que focar o tempo todo é promover uma transformação para o maior número de pessoas possível. E quanto maior essa transformação, mais duradoura, mais você vai poder cobrar. Porque as pessoas vão perceber um valor maior nisso. Tá bom? Outra coisa que as pessoas que têm uma mentalidade de crescimento de negócios são gestores que assumem as responsabilidades pelos seus resultados. São pessoas que assumem responsabilidades. Elas não terceirizam as responsabilidades delas. E eu não estou falando de delegar, de trazer poder, dar poder para as pessoas. Não é isso. É de assumir a responsabilidade pelos resultados, inclusive dos resultados das pessoas para quem elas delegaram aquele poder. Então não são pessoas que ficam murmurando, não são pessoas que ficam reclamando, não são pessoas que ficam culpando os outros. Porque trabalhar, você sabe, né? Trabalhar com gente é muito difícil. Quando eu ouço esse tipo de declaração, eu falo assim, gente, você é o quê? Você é um ET? Você é um marciano? Você é gente. Se trabalhar com gente é muito difícil, você é a única pessoa do mundo que não é difícil de trabalhar? Não. Existem pessoas como você que também provavelmente não são difíceis de trabalhar. Onde elas estão? Faço recrutamento e seleção então para encontrar essas pessoas, já que você não está gostando do perfil das pessoas que você tem. Ou seja, é quem faz... Você assume a responsabilidade sobre o processo de recrutamento e seleção da sua empresa. Você assume essa responsabilidade. Não é uma pessoa que fica murmurando, culpando os outros. Mas os clientes não respondem. Poxa, não estão respondendo por quê? Porque não estão vendo valor. Ou então existe um perfil, um comportamento. Como que você pode estimular que o comportamento que você quer aconteça? Será que você não precisa mudar a sua estratégia? Tem gente que está conseguindo o retorno dos clientes? O que é que eles estão fazendo que você não está? O que é que eles sabem que você não sabe?
É uma diferença muito grande quando você coloca a responsabilidade dos seus resultados sobre outras pessoas ou outras coisas, porque quando esse sucesso, o resultado que você quer, a responsabilidade são de coisas ou pessoas, não há nada que você possa fazer. Porque você vai depender que essas pessoas queiram esses resultados para você ou essas coisas funcionem para que tragam resultado para você. E um gestor, cara, uma pessoa que tem uma mentalidade de crescimento, ela não tolera isso. Ela não tolera isso. Ela fala de jeito nenhum. Não tá dando certo com esse cara, eu vou tentar com outro. Se não tá dando certo desse jeito, eu vou fazer de outra forma. E ponto final. Ponto final. A responsabilidade do sucesso da minha vida, do meu negócio, é minha, de ninguém mais. De ninguém mais. O que eu delego aqui são responsabilidades para as pessoas me ajudarem a chegar onde eu quero chegar. E ponto final. E se a pessoa não quiser, eu troco a pessoa. E se não tá dando certo de jeito, vamos testar de outro. E vamos até conseguir. Um cara que foi extraordinário nisso, que a gente vê o filme dele com a biografia dele, é o Steve Jobs. Faz desse jeito, branco parede, branco folha de papel. Olha, é impossível. Aí o que o Steve Jobs fala? Se você não fizer, eu vou achar uma pessoa que faça. Qual foi o resultado? O cara conseguiu. O cara conseguiu. Entende? Então, assim, é uma pessoa que assume a responsabilidade, ele não delega a responsabilidade. Ele não delega. Então, assim, é necessário, enquanto tiver, e eu tô falando porque eu passei recentemente por isso mais uma vez, e eu vejo claramente, gente, eu pego empresários de todo tipo, aqueles que faturam milhões mensais, com aqueles que faturam alguns milhares mensais. É muito diferente a forma de pensar, mas é muito diferente. A frequência, a energia, a forma de lidar com as coisas é muito diferente. Durante essa crise é muito diferente. Muito, muito, muito. Os que ficam pequenos, eles estão sempre lá, ai, é difícil, não dá certo, mas funcionário, você sabe como que é. Os outros, meu amigo, como é que vocês estão fazendo aí? Me conta. Eu não sei dessas coisas. Quem que vocês me indicam para eu poder conversar para achar a solução desse problema? Não sei. O que vocês me recomendam? São pessoas humildes que estão sempre o tempo todo pensando o que eu posso fazer para mudar o meu cenário. Tá? E eles não ficam presos nos detalhezinhos do ai, mas um clientinho não quis isso. Não. Não, eles geram tanto valor para os clientes, é tipo o mundo Apple. Eles geram tanto valor para o cliente que os clientes formam fila para comprar eles. Eles têm poder, inclusive, sobre os clientes. Tipo uma Harley Davidson, eles têm seguidores, fãs, fiéis da marca. Não quer comprar? Beleza, tchau. Tchau. Tamo de boa. Tchau. Então são os caras que eles pensam tanto nos outros e agregam tanto valor para os outros que esses outros não são, assim, eles têm tanto foco nessas pessoas e chegaram a agregar tanto valor que é o seguinte, ou você compra da gente ou você não tem um correspondente, é incomparável. Entende? E eu não preciso de você, eu gostaria de ter você, faço questão de tê-lo conosco, mas se você não quiser, tá tudo bem também, você tem a liberdade de ir. Entende a diferença? Você não se torna mais escravo de ninguém, tá? E é uma pessoa, quem tem a visão de expansão, é uma pessoa que assume a posição estratégica do negócio. Tira a barriga do balcão, sim. Por quê? Porque vai delegar para a pessoa que tem que estar no balcão ficar com a barriga lá. Enquanto você ficar fazendo todas as questões operacionais do seu negócio, cuidar de cada detalhe do seu negócio, quem é que vai cuidar da parte estratégica? Quem é que está cuidando da estratégia da sua empresa? Ela é um barco desgovernado, está indo conforme as circunstâncias? Meu amigo, quem assume a responsabilidade pelos seus resultados não deixa o negócio desgovernado, não. É como se fosse um barco e tem que ter um capitão, né? E tá tendo chuva, tá dando a coisa, você começa só a dar orientação. Fala, você baixa a vela, você puxa as cordas, você desce a âncora, você puxa a âncora, dá as ordens. E, se necessário, circunstancialmente, ele entra também porque ele pode ter uma habilidade maior do que outras pessoas. Só isso. Ele é responsável por selecionar quais são as pessoas que vão entrar no negócio dele. Eu quero tal perfil, eu vou estabelecer tal cultura. A cultura da minha empresa é essa, os princípios e valores são esses. A gente tem essa visão porque é lá que nós vamos chegar. É isso que eu quero. A gente vai montar um time aqui massa, top. Montou esse time e nós vamos juntos. Porque eu vou te falar, se você não está fazendo a posição estratégica da sua empresa, quem é que está? Quem é que está no comando deste barco, dessa empresa? Isso é muito sério. Às vezes seu estagiário está no comando da estratégia, tá tendo uma liderança muito superior à sua. Tá bom? Pessoal,
Essa é a live de hoje, todos os dias, segunda a sexta, às 13h05, falando sobre gestão estratégica de negócios. A própria Carlinha aí, muito linda, falou que não é empresária, mas assume uma posição de gestão, a ideia é essa mesmo, tá? E quem tem ambições, né, aspirações de crescimento, sei que sempre vai fazer parte, até porque para você ir para um lugar maior, você já tem que desenvolver aquela mentalidade, conhecer tanto a mente como as estratégias, né, técnicas para conseguir aquilo que você quer para sua vida, tá joia? É isso, aguardo vocês amanhã, até às 13h05 de novo. Grande beijo, excelente dia.